Vem chegando, tá começando mais um Que Nem Tu. Esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. E hoje eu nem vou esticar muito nos recados, Karine Zaranza, você que é minha dupla do BBB, né? A gente é uma dupla, né, amigo? Por favor. Time o quê? Que nem tu. Exatamente. Apresente quem é a nossa convidada. Bora hoje. rodar a vinheta? Rodar a vinheta, que depois a Karine diz quem é alguém que fez história. Meu povo, eu não tenho nem o que dizer, porque as pessoas estão cansadas de já ouvir falar desta pessoa. Mas ela é nascida e criada no Barroso, aqui em Fortaleza. Começou a dançar no projeto social e viu, através da dança, uma forma de ampliar seu mundo e seus sonhos. A bicha, professora de dança, de ginástica rítmica, maquiadora, social media, empresária do ramo de moda e agora milionária, querida. Tá pensando o quê? Fez história, a primeira cearense a ganhar o BBB. Bora, Timbalé, eu quero performance, eu quero audiência, eu quero muita gritaria. Renata, no Que Nem Tu! Bem-vinda, Renata. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando essa vitória com vocês e também um pouquinho da minha história. Eu acho que o que me trouxe até aqui, dentro das coisas que eu vivi aqui dentro do Ceará. Muito bom. E a Milena tá com a gente também, que fez de perto a cobertura de toda a participação da Renata lá no BBB. E tem uma coisa engraçada, Milena, que eu achei que no dia do aeroporto, tem um pessoal que comentava assim no Instagram do Diário do Nordeste. Meu Deus. Gente, engraçado, o pessoal falou tanto do sotaque da Renata, mas quando ela chega em Fortaleza, a voz da repórter e o sotaque é igual ao da Renata. Menina, eu falei a mesma coisa, eu falei, gente, mas é isso, né? É o nosso sotaque aqui. E aí eu acho muito engraçado porque eu participei da cobertura desse BBB, indo lá na casa, antes mesmo de vocês Sério? entrarem e Legal. tal, foi. E aí eu perguntei pro Tadeu sobre vocês, falei, Tadeu, o que você pode adiantar da Renata e da Eva pra gente? E aí ele não podia adiantar muita coisa, né? Mas disse, com certeza o pessoal do Ceará vai adorar a Renata e a Eva, vão adorar a Renata e a Eva. E foi isso, né? Olha só onde é que você chegou. Onde chegamos. E é muito legal, porque isso identifica muito a nossa forma de falar, acho que a nossa forma de se comunicar, os nossos Regionalismo, É né? isso, e esses vícios de linguagem que a gente tem, de ficar falando, e aí muitas pessoas falaram, mas exatamente, quando eu chego aqui eu me sinto super em casa, super à vontade para estar falando dessa forma, porque eu sei que todo mundo abraça, então tá tranquilo. Renata, e nesse pós, já deu para baixar a euforia? Porque é tanta sensação diferente que eu imagino que tu tá tendo desde a final, tantas experiências novas, tanta gente que tu tá conhecendo, tanta gente que tu tá vendo, já deu para baixar um pouco a euforia e descansar um pouco mais, ficar menos cansada? Não, ainda não, assim, eu acho que a sensação da adrenalina ela é muito constante, primeiro que a rotina é muito diferente, eu tô vivendo muitas coisas novas, eu tô muito feliz com isso, tudo que tá acontecendo, muito aberta também para aprender, porque é um mundo muito novo para mim, e eu acho que também essa experiência de, tipo, algumas coisas que eu fazia antes, a gente não consegue mais fazer com tanta calma hoje, até, tipo, uma ida ao supermercado, ela tem que ser pensada, porque existe uma expectativa das pessoas de me ver, de abraçar e tal, porque todo mundo se identificou um pouco com isso, de ter um cearense ali dentro do programa, de um programa que tem muita audiência, que é conhecido nacionalmente, e de compartilhar um pouco desse carinho, né? Eu torci muito por você e tal. Então, assim, acho que esse pós está sendo novo para isso, assim, tanto no ramo profissional, tanto como nesse aspecto do carinho das pessoas, dessa perspectiva. Quando eu disse lá dentro do programa que eu não tive nenhuma outra torcida que não fosse a minha família e ali um número limitado de amigos dentro do teatro, isso era muito real. Então, eu sair e ver, por exemplo, aquele número de pessoas me esperando no aeroporto, ou ter lá pessoas na porta do hotel esperando para poder falar comigo e dizer coisas muito significativas para mim, tipo assim, eu passei não sei quantas horas votando em você, troquei chocolate para votar em você. Então, tipo, isso é muito legal, essa troca de carinho, sabe? Saber que as pessoas estão ali, vivendo aquele sonho com você e te ajudaram de alguma forma a tornar real. Então, é muito legal. E teve alguma coisa aqui nesse pós que te assustou de alguma forma? Tipo, tu falou um pouco de como encontrou uma realidade muito diferente da que tu entrou, né? Mas, assim, que te assustou, tanto pro bem quanto pro mal, assim, porque eu acho que as críticas, alguma coisa que possa você ter ouvido de algumas pessoas, podem bater diferente, né? Quanto com o carinho também. Eu acho que, assim,
Sempre tem opiniões diversas, mas eu acredito que quando a gente está muito em paz com quem a gente é e com a trajetória que a gente fez, eu acho que isso nos tranquiliza muito do nosso caminho. Então, qualquer coisa que eu tiver escutado ou lido em relação a isso, eu fico muito tranquila e sei o caminho que eu trilhei, então isso me deixa em paz. E eu acho que também ter visto tanto carinho das pessoas, principalmente aqui na minha cidade, foi algo que é uma surpresa, para mim é algo novo, não é normal. Eu era, tipo, anônimo, então eu passava tranquilamente despercebida. Tipo, tanto que ontem saiu um vídeo que viralizou numa rede social, que eu tava dirigindo o carro e eu bem distraída, assim, dirigindo o carro com a minha mãe, e passou uma menina do lado e, tipo assim, mulher, preste atenção, tu agora é conhecida, não pode estar andando com o carro sem fumê. E eu, tipo, pra mim isso é normal, tipo, tô aqui andando com a minha mãe, mas essa expectativa das pessoas é algo novo, mas é muito legal essa troca de carinho, e é isso que eu me apego. E tem uma coisa engraçada, né, Renata, porque assim, se no BBB, a gente que está aqui do lado de fora, a gente vai se acostumando passo a passo a te conhecer, a conhecer quem é você. Só que quando tu entrou, tua vida era de um jeito e tu não tem um tempo para tu entender como as pessoas aqui foram te conhecendo. Tu tem um impacto já de cara assim que tu sai. Na verdade, antes de tu sair, né? Porque você passou por experiências bem diferentes de contato com o público do que outros participantes já participaram. Mas, Renata, o que passou na tua cabeça no dia da final, quando mostrou a Praia de Iracema tomada de gente por você? O que passou no teu coração e na tua cabeça nessa hora? Primeiro, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito surpresa. Eu acho que a expressão ali foi muito nítida, né? Eu fiquei muito surpresa. Eu não estava esperando tanta torcida. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito feliz porque eu vi que, de alguma forma, eu ganhando ou não, eu sabia que eu consegui unir ali pessoas que acreditaram nesse sonho, que viveram aquilo comigo e estavam ali vibrando por mim, por algum motivo. Então, claro que ali dentro a gente não tem como saber a perspectiva que está aqui fora, então você não tem noção. Mas só de ter visto assim, aquele monte de gente junta, torcendo por um propósito, em uma terça-feira, ali, tipo, ver tantos artistas locais que se mobilizaram para tornar aquele show possível e para celebrar qualquer vitória que fosse, mesmo que fosse a vitória de ter chegado na final, porque já era um marco histórico para o Ceará, então eu já estava muito feliz de saber que eu era essa pessoa que estava representando de alguma forma. Então, foi impactante, assim, quando abriu a imagem, que abriu, assim, o drone, eu fiz assim, meu Deus, quanta gente! Tu se assustou também, porque além daquela imagem lá de todo mundo no Estoril, ainda teve o impacto de tu chegar aqui pelo aeroporto e ter aquela galera toda, né? Tu se assustou? Como é que foi? Eu tava lá, te entrevistei, mas pra mim foi um susto, assim. Todo mundo tava muito empolgado quando tu chegada. Eu queria saber o que tu sentiu, porque eu fiquei chocada. Foi também uma surpresa, mas uma surpresa feliz. Assim, eu acho que a primeira surpresa do vídeo da final era, de fato, assim, eu tinha zero expectativa. Então, a do aeroporto eu já imaginava que teriam pessoas. Não que teriam tantas, mas que teriam pessoas. Mas fiquei muito feliz. Eu acho que, na verdade, eu estava ansiosa para receber o calor daqui. Dividir um pouco desse carinho, ver tantos rostinhos ali conhecidos, né? Inclusive de pessoas do meu bairro, do meu trabalho, vi alunas de dança ali. Então, foi muito legal esse momento de ter chegado na minha terra e já ter encontrado pessoas que já me conhecem de antes, já sabem um pouco da minha história, estavam ali também vibrando por mim, somado de pessoas que entraram no meio dessa trajetória e que começaram a também me conhecer e a viver esse sonho comigo. Então, foi muito legal. E o pós de todo o BBB também, Renata, eu acho que ele é difícil quando há um movimento que as pessoas acabam querendo continuar vendo tua vida, mesmo quando tu sai do programa, porque elas se acostumaram a passar 3, 4 meses lá contigo, vendo tu acordar, tu dormir, tu curtindo uma festa. Tu tá acostumada com isso nesse pós também? Porque eu já cansei de ver quantas vezes as pessoas te perguntaram se tu tá namorando, quanto tu vai fazer com o teu dinheiro. Tu já se acostumou com esse tipo de insistência das pessoas fazendo esse tipo de pergunta? É normal, mas é isso mesmo. Foram 100 dias ali me acompanhando, então a pessoa fica perguntando, né? Esses dias até a minha própria cunhada falou, tipo, cara, eu não tô mais nem acostumada a te ver pessoalmente, eu só tô acostumada a te ver pela TV, ficar procurando em qual câmera tu tá, em que lugar da casa tu tá. E é até estranho agora eu ter que ficar procurando os teus stories para eu poder te acompanhar. Mas é normal essa expectativa das pessoas de querer saber também, porque elas também vibraram aquilo com você. Então, elas viveram a minha vida comigo. Então, elas também têm esses sonhos e essas expectativas, né? É normal. Mas eu acho, assim, eu não tenho problema de dividir. Eu acho que é legal também.
Óbvio que agora a gente tem uma perspectiva diferente porque tem muitos trabalhos, então acaba que nem tudo eu consigo postar. Às vezes eu faço algo que não pode ser postado naquele momento, então tem um pouco daquele segredo. Mas é legal sempre ter essa troca e também poder compartilhar com as pessoas um pouco do que eu estou vivendo, porque eu sei que elas fizeram parte disso em algum momento, entendeu? E como é que fica, assim, a cabeça também na hora de pensar esse pós-BBB, assim, as possibilidades, inclusive profissionais, assim, pra ti, assim, como tu vem pensando essa saída da casa? Tu já criou, assim, uma estratégia? Tu já tem na tua cabeça o que é que tu quer fazer? Porque a gente estava até conversando aqui com os fãs da redação e a Luana até falou assim, eu quero que tu pergunte como é que fica a ginástica rítmica, porque ela falou assim, ela já recebeu um convite para participar do evento, que ela falou na casa, e a gente sabe que existe um tempo, que às vezes é um tempo muito curto para o profissional disso daqui, ela vai abrir mão disso por outras coisas. Como é que tá tua cabeça e os teus planos? Quando eu entrei, quando eu decidi me inscrever e eu sabia que poderia ter essa possibilidade de participar, eu sabia que ao sair da casa a minha vida poderia mudar por completo, profissionalmente falando, né? E eu sempre estive muito aberta para as possibilidades que viessem do que fosse. Óbvio que eu não consigo apagar tantos anos de história. Tipo assim, eu não tenho como apagar 25 anos de dança, de arte, de tudo que eu vivi, porque isso está enraizado em mim. Então, por mais que, sei lá, se eu não for mais professora de dança, exemplo, né? Não estou dizendo que eu não serei, mas se eu não for mais, eu não tenho como apagar toda essa história de mais de 10 anos dando aula, lecionando ali para tantas crianças. Então, eu sei que isso vai estar enraizado em mim de alguma forma e que isso vai contribuir para a minha nova vida ou para a minha nova profissão de alguma forma. Mas eu estou muito aberta para o que vem chegando. Ginástica rítmica é o meu grande amor também, né, além da dança. Então, eu vou lá para o Campeonato Mundial, que vai ser um grande prazer estar lá, prestigiando aquelas atletas de alta performance ali ao vivo. E eu acredito que isso, assim, eu gosto muito da parte da comunicação, é uma coisa que eu me identifico muito. Já estou trabalhando também com as redes sociais, que é uma porta que se abre muito forte, devido à visibilidade, trabalhando com algumas marcas nacionais. Então, assim, o que foi aparecendo para mim, eu estou abraçando. Tem alguns projetos pessoais, principalmente voltado para que, de alguma forma, com a minha visibilidade ou com a força que eu tiver, de ajudar também em projetos sociais, dando essa resposta para o que eu também recebi algum dia. Então, eu sei que eu também vou ter esse braço em algum momento. E, querendo ou não, é um projeto que é envolvido com arte, então, por isso também eu não consigo me desvincular por completo. Mas acho que isso, assim, essa parte de comunicadora, de trabalho com redes sociais e um business aí futuro, né? Se Deus quiser, estamos planejando. Não consigo te dizer algo concreto, porque de fato faz pouquíssimo tempo. Por mais que na minha cabeça parece que eu já vivi 3 anos só nesses dias, porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas acho que é isso. E tu tinha falado da tua vontade de apresentadora, né? Que tu tinha vontade de investir nisso. Então, provavelmente é esse caminho que talvez tu vai tentar reforçar um pouquinho agora, é isso? Isso, eu acredito que dentro da minha área eu consigo comunicar de alguma forma. Dentro da dança eu consigo fazer isso comunicando, como eu já fiz antigamente na ginástica rítmica também. Ou lecionando, dando um curso, ou uma palestra, ou apresentando alguma coisa, ou coordenando algum evento ou algum momento que traga essa força para a arte, para o esporte. Então, assim, eu já tinha um pouco essa parte, porém, ela era muito pequena, assim, tinha pouca visibilidade, porque era dentro dos eventos e coisas que eu participava. Mas eu já tinha um pouco dessa voz, dessa frente, né? Então, eu acredito que isso pode tomar uma força maior. Já pensou se tu fosse convidado para comentar as Olimpíadas, as coisas, né? Tudo? Ixi, Maria, se eu tiver, tem que me avisar logo para poder estudar muito. Porque eu fiquei esse tempo todo lá e eu não me apropriei do ciclo novo, né? Porque começou um novo ciclo olímpico e aí muda o código, muda algumas regras. Então, por favor, se eu for receber esse convite, me avisa para me preparar. Menina, é o sonho do povo aqui da redação, viu? O pessoal ficava, ai, meu Deus, eu quero ver a Renata comentando, não sei o quê. Já pensou? Aí a ginasta lá arrasando. Eu, arrasou, mulher! Belérrima. Belérrima, foi tudo. Olha o pivô dela. Eu acho que tem tudo. E o Brasil em pânico. Bombar. O Brasil apavorado. E tu falou um pouquinho aí sobre esse teu desejo de apoiar esse projeto social, né? Assim, você e a Eva vieram do Edisca, né? Assim, Sim. que é uma escola que tem muitos anos, assim, um impacto social muito grande para muitas meninas, muitas famílias, na verdade.
Tu pensa nesse retorno direto para o Edisca? Tem já algum desenho do que é esse projeto que vocês já falaram, que querem potencializar, que querem dar assim, mais atenção, né? Assim. Que é isso que eu te falei, com a minha visibilidade, com a voz que eu tiver, assim, a força que isso tiver, para que possa ajudar o projeto de alguma forma, porque eu sei da importância que por ter sido aluna por muitos anos, eu sei o quão é difícil e quantas vezes ali a escola se encontrou em momentos de muita dificuldade, de ter que diminuir um dia de funcionamento, enfim, de ter que cortar algumas coisas da escola. E eu sei o quanto aquilo foi tão importante na minha vida que eu quero que outras meninas usufruam desse serviço, que vieram da mesma realidade social que eu, usufruam desse serviço, para que elas possam também ter uma grande oportunidade de crescer, de mudar a perspectiva de vida. Então, assim, o que eu puder ajudar dentro das minhas possibilidades, eu irei ajudar. Não consigo te dizer algo concreto ainda, porque isso precisa também ser conversado, mas a minha vontade, a minha força, ela está sempre aqui à disposição para que isso seja possível e que se torne grande, né? Renata, eu imagino que antes de entrar no BBB, tu tinha muitas expectativas do que tu ia encontrar lá, do que ia acontecer. O que mais te surpreendeu? Seja de algo que aconteceu e tu não esperava, ou também seja de algo que tu esperava e nem aconteceu? Eu não imaginei que era tão difícil como de fato foi. Assim, é um jogo que não depende de mim só fisicamente, ele depende de mim também psicologicamente. E um influi no outro. Então, lá dentro da casa, você convive com aquelas pessoas, e aqui fora a gente tem uma outra perspectiva, porque a gente consegue julgar e tomar decisões porque você não tem vínculo com aquelas pessoas, você não convive com elas, você dorme e acorda na sua casa e você depois assiste aquela cena, aquela imagem ou apenas um recorte do que seja. E a gente acaba criando um vínculo com aquelas pessoas da casa, mesmo que com conflitos que tenham ali, a gente tem a convivência. Então, isso torna qualquer coisa difícil. Imagina, você sai ali de um sincerão, você tem uma briga, uma treta, e depois você volta para dentro da casa e tem que todo mundo sentar na mesma mesa e jantar. Então, assim, tem um clima diferente, entendeu? Então, isso influi um pouco em como a gente vê o jogo aqui fora. Então, viver é muito diferente nessa perspectiva. Mas tem muitas coisas muito legais, tipo, as provas são muito legais, fazer as provas são muito legais. Mas também influi um pouco nessa coisa do psicológico com o físico. Exemplo, nessa reta final, eu fui para muitos paredões seguidos, e dias de paredões são dias muito tensos emocionalmente, a gente já não consegue se alimentar direito porque tá com muito frio na barriga, e aí você volta do paredão, o Tadeu acabou de anunciar que você voltou e você tem que ir para uma prova. Então, ali, você tem que ser muito sangue frio, você tem que entrar na prova muito concentrada para conseguir ganhar, porque você sabe que se você não for, eu estaria no paredão de novo. E assim foram sucessivamente até o dia que foi uma prova de resistência, que já é uma prova que fisicamente é difícil e que se psicologicamente também você não está muito bem preparado, vai influenciar no tanto de tempo que você fica lá. E é uma prova que eu sempre me achei boa, sempre me achei apta para fazer, porque eu sempre fui muito forte, assim, eu sempre me achei forte. Mas mesmo assim, ali você não aguenta, porque tudo influencia para que, de forma negativa, se você não tiver com o psicológico bom, entendeu? E como é que tua confiança foi oscilando durante o programa? Nossa, ela oscilou muito, porque você fica se questionando, assim, será que eu estou tomando a decisão certa? Porque qual é o seu parâmetro? Você não sabe, a pessoa sai, você não sabe qual a porcentagem, o porquê que aquela pessoa saiu e não a outra. Então, ali dentro, você tem que confiar muito no seu coração e no que faz sentido para você. E ir acreditando nesse caminho e ir trilhando dentro da sua verdade, porque não tem como você ter um outro parâmetro, porque até, às vezes, uma perspectiva que você tem lá dentro, aqui fora, quando você sai, a gente vê que está equivocada, e o que você pensava sobre aquela determinada pessoa não era outra, e tá tudo bem, porque você sabe que ali você jogou com as armas que você tinha, que era o que você viu, ouviu, e o seu coração. E a gente, então, oscila um pouco a confiança disso, porque você não sabe, você não tem como saber. Então, você tem que ter muito firmeza para confiar na sua intuição e confiar no seu coração. E tu falou um pouquinho aí sobre a questão tanto de estar bem física e emocionalmente. Eu vi uma entrevista tua recente falando que na pandemia você desenvolveu uma doença autoimune que estava muito relacionada também a essa questão psicológica, né? E que você ficou tentando ter um controle muito lá na casa para não voltar a isso lá, assim. Como foi para ti isso, né? Eu tava com medo, inclusive, dela atacar lá, porque, assim, ela é muito vinculada também com o emocional. Mas, quando eu descobri,
eu fiz muito tratamento, tanto tópico, né? Tipo, tratamento mesmo dermatológico, como eu fiz também Que é a tratamento. psoríase, né? Isso, como eu fiz acompanhamento na terapia, para eu entender um pouco dos meus gatilhos e conseguir controlar isso de alguma forma para que isso não me prejudicasse, porque de alguma forma prejudica, porque ali visualmente eu tô exposta ali, eu tô mostrando exatamente que eu tô com a minha fraqueza em evidência, né? E eu acho que nesse momento também, quando eu me despreocupei de qualquer vaidade, assim, eu não estava mais preocupada em não ser forte, porque isso era uma coisa que eu tinha muito em mente, assim, como eu sempre tive muitos papéis de ser professora, de ser líder, de coordenar a equipe, e eu sempre fiz isso muito cedo, eu tinha muito essa coisa de, tipo assim, aqui fora ninguém me vê chorando, é muito difícil. Então, lá dentro, eu simplesmente me despreocupei. Eu falei, cara, eu não tô preocupada, eu só quero viver e sentir. Se eu tiver que chorar, o Brasil já me viu aqui azul, com geleca na cabeça, com pipoca, com o que for. Então, eu vou só chorar, viver, sentir o que eu tiver para sentir, eu não vou me preocupar com isso. Então, acho que quando eu me libertei um pouco dessa preocupação, isso também deixou de ser uma demanda, entendeu? E eu acho que isso também me aliviou um pouco dessa responsabilidade de estar sempre forte, de ser sempre ali um papel forte, porque eu também pensava lá dentro nas minhas alunas aqui fora, ou no que ficou aqui fora. Então, acho que quando eu me libertei um pouco disso, isso também aliviou mais nessa preocupação também da doença aparecer, ou vier. Se vier, tá, vai vir, e é isso. E aí, Renata, tu falou agora há pouco sobre a questão da confiança, né? E aí eu lembro que durante o programa, muita gente ficava questionando as atitudes de vocês lá dentro, porque eu não sei se tu já teve acesso a tudo que passou no programa, né? Ainda não, Ainda vá com calma. Vá com calma. Não, não é nada muito... É só porque no começo, tu e a Eva, vocês eram muito próximos, obviamente, são muito próximos. E aí vocês estavam naquela de sem saber ainda qual grupo vocês ficariam, né? E aí todo mundo ficou, elas deviam fechar com os anos 50, todo mundo sonhava por isso. Mas acabou que vocês se aproximaram mais do pessoal do Fantástico. E aí eu queria saber o que passava na cabeça de vocês, porque é aquilo que tu falou, né? Vocês não têm acesso aqui fora. Por que vocês escolheram fechar com o pessoal do Fantástico lá naquele começo? Como é que foi? Por que vocês acabaram se afastando do pessoal dos anos 50? Porque eu lembro que todo mundo ficou, não. E aí vocês escolheram outro caminho. Mas é como tu disse, né? Vocês não têm acesso ao que as pessoas pensam aqui fora. Como é que é lidar com isso lá dentro? Assim, as pessoas pediam muito esse posicionamento e um posicionamento muito cedo. E eu sempre senti com a Eva isso. Eu já tinha a pessoa que eu mais confiava na minha vida ali do meu lado. Então, pra mim, tava muito tranquilo. Eu tava confortável nisso, assim. Eu não tinha que me preocupar com aliado. Minha aliada era ela. Uhum. Então, com quem eu ia me relacionando era de acordo com como isso vinha sendo natural. Porque o jogo ele já nos traz muita atenção. Então, eu não queria que aquela união fosse estratégica. Eu não queria me juntar aqui com a fulana ou com fulano, porque aquilo ia agregar no meu jogo. Não, eu queria me aproximar de alguém porque aquela aproximação ela foi genuína, porque de alguma forma nós nos identificamos. E aí, quando a gente sentiu que tinha muito essa pressão de termos que nos aproximarmos por algum objetivo específico do jogo, a gente ficou tipo, calma, gente, também não é assim. Então, tanto que no início a gente se dava bem com todo mundo da casa, conversava com todo mundo da casa, porque a gente é assim mesmo, a gente é comunicativo, a gente fala com todo mundo. E isso foi, em alguns momentos, mal interpretado ali dentro, mas eu estava muito em paz, porque eu sabia que, tipo, quem é sua aliada aqui dentro? A Eva, meu time é Renata e Eva. E aí, quem vai se agregar nesse time depois, eu espero que isso seja de uma forma natural, genuína. A gente se uniu porque aqui a gente se deu bem, gosta de estar junto, então, por esse motivo, jogaremos juntos. Não porque eu vou jogar com você, porque você é assim, assim, assado e é bom de prova. Não só isso, entendeu? Mas eu acho que essa aproximação genuína, ela é muito melhor e fortalece muito mais o vínculo lá dentro, porque a gente vai se apegando a essas coisas, esses momentos de diversão que tinha, como o Quarto Fantástico era muito isso. Era muito leve, então a gente se juntava ali e dava muita risada junto, tinha muita brincadeira, e isso foi perdurando, e acabou que as pessoas que eu mais tive conflito dentro da casa foram as pessoas do quarto ano 50, e eu não estava, nesse momento ainda, conflitado com eles, mas começaram os conflitos naquele momento dentro daquele quarto, e foi nesse momento que eu decidi sair do quarto. Sim. Mas o conflito iniciou com as pessoas desse quarto. Pois então, foi por isso. E tu falou aí que essa aproximação ela acabou sendo muito genuína pelo formato do jogo, de você já entrar de dupla e tudo. Mas assim, saindo da casa, quem tá no grupo de WhatsApp aí dos amigos do BBB, pode revelar. Aí ela sabe. Eva! Não, a gente tem o grupo do Fantástico. Eu sou muito assim, né? Eu acredito que as coisas que aconteceram lá, elas ficam. Foi ali parte de um jogo, foi parte de uma trajetória. Eu acho que não tem por que ficar alimentando
conflitos que passaram. Eu acho que isso já foi compreendido, já passou. A gente já entendeu o que aconteceu e não vejo por que ficar alimentando isso. Mas temos o grupinho do Fantástico, a gente conversa ali. Eu acho que naquele momento da final, que algumas famílias foram, acho que foi a oportunidade também das mães se conhecerem. Dona Eulália virou uma querida ali entre todo mundo. Então, de vez em quando eu recebo mensagem dos meninos mandando, inclusive os gêmeos mandaram esses dias. Olha aqui, minha mãe falando da tua mãe. Aí era lá ela falando, ela é uma fofa, não sei o quê. Então, tipo assim, óbvio que vai existir essa aproximação, porque foram pessoas que dividimos mais um pouco também de quem somos e dessa extensão do que somos, né, da nossa família, porque passamos muito tempo juntos. Então, acaba que, como a gente compartilhou muito, e tem aquela coisa, né, a gente assiste um vídeo do Anjo, aí a gente vê a família da pessoa ali, e aí quando conhece pessoalmente, você meio que parece que já participa daquele meio, porque você já viveu tanto com aquela pessoa ali dentro, a gente só tem a gente ali dentro. Então, aquilo ali faz parte do seu núcleo agora. E aí você começa a estender também para a família da pessoa. Por isso que é difícil quando ele me perguntou, porque é isso, você vive com a pessoa, então você cria o vínculo. Então, para você tomar decisões, para você brigar com aquela pessoa, é difícil, porque você vive com aquela pessoa. Então, inclusive essa extensão do carinho, para quem ela ama também, você começa a criar essa afeição. Então, quando alguém te fala da sua mãe, ou do seu irmão, ou, enfim, de alguém que você ama e que ela conta ali uma história, você vai criando esse vínculo também. Aí, quando chega nesse momento da final, a gente viu as famílias, a gente fica, meu Deus, que legal. E aí, se aproxima de alguma forma. E, Renata, dentro do programa, você ficava preocupado aqui fora em relação ao sucesso ou não do programa? Porque a gente brinca que, às vezes, tem elenco que sempre tá pensando assim, nossa, será que minha edição flopou? Ou será que tá bombando? Vocês ficavam pensando nisso? Eu não, eu vi que teve gente que pensou muito, eu não fiquei muito apegada nisso, porque eu acho que a gente já tem tanta preocupação lá dentro. Então, sabe aquela frase assim, escolha suas batalhas? Essa batalha não era minha para eu ficar preocupada, eu estava muito preocupada em viver aquilo ali, que já era uma experiência única, de muito, assim, autoconhecimento. Eu acho que você entra ali e você fica se descobrindo em muitos lugares. Então, não dá tempo de eu me preocupar com isso e ainda saber se a edição, tipo, deu bom ou não, entendeu? Mas havia a preocupação de ti, tipo assim, ai meu Deus, será que eu vou sair cancelada? Porque eu acho que é um grande medo dessa geração mesmo, não é nem só no BBB, mas assim, é tipo assim, na vida, será que estão me cancelando porque eu falei uma coisa? E aí no BBB eu acho que isso se torna ainda muito maior, né? Sim, porque ali dentro a gente tá num lugar de muita visibilidade, acaba que o que a gente faz vira exemplo para algumas coisas dentro do Brasil e para quem tá assistindo. Eu acho assim, todas as vezes que eu estive ali no risco de sair ou fui julgada de alguma forma, que aquilo me gerou um conflito dentro da casa, eu avalio as minhas decisões ou falas ou o que foi. Eu sou muito ciente de que dentro desse lugar que eu tive de ser aluna há muitos anos, né, e todos esses valores que a dança e o esporte me agregaram, eu sei que eu tenho meu lugar de aprendiz também. Então, eu não tenho problema se um dia eu errei. Eu posso voltar, eu posso pedir desculpa, eu posso consertar isso. Eu não tenho esse problema. Então, eu sabia que, de alguma forma, que algo que eu tivesse feito, ele poderia ser corrigido de alguma forma, porque eu não tenho esse problema de me colocar nesse lugar de ir lá e tentar acertar. E ali somos todos humanos, está todo mundo ali suscetível a isso. Pode acontecer com qualquer pessoa, e até porque a gente já assiste o programa há muitos anos, então a gente sabe que já aconteceu várias vezes, e a gente sabe que todo mundo tem esse direito. Então, assim, pode acontecer, mas para mim estava tudo bem saber que, apesar de eu ser muito cuidadosa, inclusive ali em muitas falas, de nem procurar, sei lá, qualquer adjetivo que pudesse ofender alguém, eu sempre tive muito esse cuidado. Mas, de qualquer forma, eu ainda saberia que, se acontecesse, eu tenho muita ciência de que eu me colocaria no lugar de pedir desculpa, do que fosse, e tentar corrigir de alguma forma. Renata, tem outra coisa curiosa que aconteceu aqui fora, porque as expectativas das pessoas, elas foram mudando ao longo do programa. Eu lembro que logo no vídeo da apresentação de vocês, você e da Eva, assim que acontece, aí acho que tem 2 ou 3 dias para começar o programa mesmo, né? Depois da apresentação, por aí. E nesses 2 ou 3 dias que ainda as pessoas só tinham aquele recorte ali para te conhecer, as pessoas começaram a fazer alguns pré-julgamentos em relação a vocês duas. São mais 2 padrões, é mais um pessoal que não tem a cara do Ceará, que não conhece a periferia. Até uma expressão que o pessoal usa aqui que são 2 Meireles. Exatamente. Tipo assim. O pessoal ficou com essa impressão. Bastou a primeira semana
para as Foi. pessoas mudarem a perspectiva e a visão de vocês quando começaram a ver teu sotaque, quando começaram a ver tuas expressões. E durante o programa, a gente também foi vendo como as pessoas entenderam quem de fato era você e toda a tua história, que não tinha nada a ver com essa imagem que as pessoas tinham construído por conta de um recorte de 2 minutos. Então, você achava que isso pudesse acontecer, assim, de as pessoas terem uma imagem pré-concebida de vocês e vocês conseguirem, ao longo do programa, e construir outro tipo de imagem? Eu acho que sim, eu acho que sim. E eu acho que tem muito também dessa coisa de quebra de paradigma, das pessoas acharem que quando se pensa em alguém que vem ou da periferia, ou de projeto, ou sei lá, de onde seja, ela tem uma determinada imagem. Eu acho que é legal também a gente quebrar um pouco disso, sabe? De mostrar para as pessoas que podemos ser termos muitas faces. E eu não estava muito preocupada em, tipo, mostrar meio que estrategicamente, não, eu só fui eu sou desse jeito. E eu sempre fui muito cearense em dizer assim, mulher, vou falar Fortaleza, é Fortaleza. E eu acho que era isso que fortaleceu, porque a gente não se preocupou em nada, a gente só se preocupou em sermos quem somos. Eu só queria ser a Renata. Pronto, a Renata, ela é essa pessoa. E como vocês foram se identificando aqui fora, eu acho que foi ajudando a gente lá dentro também a fortalecer e trazer essa força que o Ceará tem, que o regionalismo tem, que a dança tem, ou que qualquer outra coisa que eu carrego na minha história trouxe. Mas eu acho que foi isso, assim, quando eu entrei, eu estava muito despreocupada, eu queria só ser a Renata. E eu estava em paz com isso, assim, do que seria visto aqui fora. Eu não sei se tu conseguiu já pegar isso, mas, assim, existiu momentos, assim, que vocês sofreram xenofobia, né? Assim, existiu essa questão. E, assim, eu queria saber se vocês achavam que já entraram sabendo que poderiam ser alvo desse tipo de preconceito, dessa violência, e como é que isso bateu em vocês, assim? Eu acho que na verdade, eu vi isso mais aqui fora. Uhum. Eu entendo que poderia existir, não anula a possibilidade que poderia existir, mas eu acho que lá dentro a gente não fica tão apegado a isso, até porque ali dentro tem outras pessoas também do Nordeste, então tem essa identificação ali de alguma forma, então a gente não sente tanto lá dentro, pelo menos eu não senti lá dentro. Eu vi algumas coisas aqui fora, mas acredito que os ADMs do Instagram direcionaram isso de uma forma muito sábia. E é isso, a gente entender também um pouco dessa coisa do respeito ao outro. O Brasil é um país muito grande, ele tem muitas culturas e ele é um país muito rico exatamente por isso. E eu acho que o programa ele traz isso de uma forma muito forte, assim, ele coloca gente de todo lugar do Brasil ali dentro para mostrar que a gente é muito diferente, mas a gente é absurdamente igual também quando a gente está ali buscando os nossos sonhos, quando a gente está ali buscando um bem para nossa família ou para quem a gente ama de alguma forma. Então, nesse lugar, o programa também traz essa força, sabe? Do respeito ao próximo e de estarmos ali convivendo juntos e mesmo com as diferenças, termos sonhos tão parecidos. E aí, Renata, a Karine falou isso da xenofobia, né? E o que a gente viu, na verdade, o que acontece em toda edição do BBB. A pessoa que vai se encaminhando ali para ser campeã do programa, né? Aconteceu ano passado, aconteceu ano retrasado, aconteceu até no da Juliette, que é esse movimento de hate nas redes sociais, né? Um movimento muito grande que às vezes é encabeçado por algumas páginas importantes, inclusive do Twitter, do Instagram, que é o de sempre pontuar coisas negativas de algum participante. E aí, claro, lá dentro, você não teve acesso a isso, a Eva também não, mas acho que depois que vocês saem, vocês conseguem acessar isso nas redes sociais. Uhum. Como é que tu tem lidado com isso, assim? Tu procura não ver, não entrar em contato com esse tipo de conteúdo? Porque, assim, é muito gritante como isso acontece com todo campeão de programa, né? E aí eu queria saber muito como é que a cabeça da pessoa... Ganhei, várias pessoas gostam de mim, mas tem outras pessoas também que usam isso de má fé, né? Como é que tu tenta lidar com isso? Né? Assim, violento. As pessoas acham que, tipo assim, eu tô escrevendo, ela não tá me vendo o que eu estou falando, mas é muito violento, muitas vezes, o que a pessoa fala, né? Então, assim, é muito mal. Tem pessoas que ficam doentes, é um poder que as pessoas têm que eu acho que, às vezes, elas não conseguem perceber o tamanho daquilo, né? Sim. Eu acho que é isso. Eu acho que, como eu falei aqui, quando a gente tem o autoconhecimento e a gente sabe de verdade a trajetória que a gente fez e o que tem dentro do nosso coração, isso é o mais importante. Então, eu tento me apegar a isso e ao carinho das pessoas. Eu acho que eu leio, eu já li muitas coisas, mas é aquilo, são pontos de vista. Então,
se aquilo de fato não é uma verdade para mim, se não é algo que eu concordo, e eu sei do qual é a verdade do meu coração, então eu tô em paz, assim. Também não dá pra gente se apegar a tudo exatamente por isso, pra gente não se machucar. Mas, de alguma forma, o carinho, ele tem se sobressaído. Então, isso tem sido mais forte e tem fortalecido essa vitória. Então, eu me apego a isso. Renata, outra coisa, você estava falando na pergunta do Alan sobre essa questão de quebrar os estereótipos, né? Sempre foi falado muito sobre, assim, você ter nascido e sido criada lá no Barroso, né? Que é um bairro periférico aqui de Fortaleza, que carrega muito estigma de violência e de outras questões, mas é extremamente potente. Muitas pessoas muito legais saem de lá, muitos projetos, muita coisa boa, né? E aí eu te pergunto se, assim, você já sofreu preconceito por ser uma menina do Barroso e de vir para se apresentar, para fazer outras coisas, de sair desse ambiente e sofrer preconceito ou sofrer questões porque vivia nesse território? Eu acredito que por eu ter crescido em um projeto social que incluíam outras comunidades de Fortaleza, talvez eu não tenha sentido tanto por isso. Eu acho que a gente sempre encontra esse lugar de estarmos em um lugar que, por algum motivo, tem essa expectativa de encontrar um tipo de menina ou comportamento por a gente ter vindo dessa realidade. E eu sempre achei legal conseguir quebrar esse paradigma, quebrar essa perspectiva da pessoa de alguma forma. Eu acho que o lugar também de estar no palco, um lugar que estava em evidência e ter pessoas ali que estavam te aplaudindo pela sua arte, pelo seu trabalho, também me fez também entender que isso não determinava nada, que a minha arte poderia transformar o lugar e essa posição na minha vida. Então, assim, isso não mudava nada da minha história, entendeu? Na verdade, isso fez acrescentar pela minha força e pela minha determinação de conseguir buscar algo mais longe. Mas eu acredito que isso, por eu ter crescido num lugar que eu também encontrava outras meninas de outras comunidades de Fortaleza e a gente compartilhava dessa experiência, dessa vivência, dessa dificuldade, do que fosse, de transporte de segurança, do que fosse, me fortaleceu a entender que isso fez uma parte da minha história, mas que aquilo poderia também me levar muito mais longe pela determinação e força que eu conseguiria ali. E tua mãe continuou lá no bairro, né? Assim, tem alguma memória muito afetiva tua, da tua infância, do bairro, assim, que está relacionado ao bairro? Tipo assim, eu adorava na bodega do seu fulano. O que é essa memória tua afetiva do Barroso, assim? Tem várias. Ali em frente tem 2 pracinhas, então ali sempre foi um lugar que a gente brincou muito, assim, na infância, andava de bicicleta, brincava ali na rua. Tem uma quadra lá na ponta que foi até onde colocaram o telão que passou a final, que eu vi, que tinha época de São João, tinha muita quadrilha, e lá a gente também dançava quadrilha com uma senhora lá que ela ensaiava com a gente. Então, assim, esses momentos foram muito marcantes. A galera que ia pra escola, e a gente ia pra escola a pé, uma escola que tem lá pertinho, que eu vi também que teve gente, a escola apareceu lá dando uma reportagem, diretora da escola, apareceram as minhas professoras que moram lá também, que foram minhas professoras, tipo assim, de alfabetização, primeira série. Então, tipo, foi muito legal. Eu consegui ver, depois que eu saí, alguns relatos de pessoas que estavam lá, tipo pizzaria que tinha na frente, que a gente sempre ia no final de semana para comer. Então, tenho muitas memórias afetivas ali. Não consigo te dizer uma porque foi uma vida inteira, né? Mas tem várias. Antes de entrar no programa, tu já tinha saído lá do Barroso, né? Tu já não estava mais morando por lá. E aí muita gente ficou até comentando, mas a Renata já é influencer. Como assim Pipoca já é influenciadora e tal? E como é que era o teu trabalho de influenciadora antes de entrar no programa? Eu acredito que agora vai ser completamente diferente, mas tu já fazia alguns trabalhos aqui em Fortaleza, não era? Isso. O meu nicho ele era muito voltado para a dança e para o fitness, né? Eu tinha muito essa volta para a vida saudável, a alimentação saudável, que foi algo sempre muito pertencente à minha vida. Então, eu dividia muito isso, e isso surgiu muito na pandemia, quando estava todo mundo em casa, e as pessoas pediam muito, passa um alongamento, faça alguma coisa. E aí eu fui passando, e aí os vídeos foram viralizando muito, e isso foi criando uma força. E eu comecei a compartilhar muito da minha rotina de professora nas minhas redes sociais. Então,
Se eu ia dar uma aula de preparação física para as minhas alunas, eu compartilhava, e aí isso ia criando força. E aí dentro da dança tinha muita gente que gostava, que seguia. E aí eu dançava, e aí eu postava vídeo de treinando, e isso foi criando uma força. Então, acho que nesse período, a minha força de influência era muito mais voltada para esse nicho vida saudável, alimentação saudável, dança, arte, esporte. Ele era muito para isso. Para a minha vida profissional, que era toda circulada nisso, e para a minha vida pessoal, que também respirava movimento. Então, estava o tempo inteiro voltado para esses assuntos. Tinha alguns vínculos ali de moda, tanto que quando tu falou que eu estava começando a empreender na moda, era porque era uma busca ali de algo extra, né, para conseguir ali uma renda extra. Então, eu estava ali arriscando num nicho novo, que era da moda, mas até nisso, como foi pensado as roupas, elas eram pensadas muito voltadas para isso do movimento. Então, como isso ia se encaixar nessa minha rotina, entendeu? Então, foi também muito voltado para isso. Então, acredito que agora é bem mais amplo, porque ali vocês viram a Renata por um completo, não só profissionalmente e do meu lifestyle de esporte, mas me viram por um completo. Até, por exemplo, como viralizou o meme do delineado, que é uma coisa que eu gosto muito, maquiagem. Então, assim, isso foi... o programa me trouxe, na verdade, uma visibilidade de todos os lugares que eu já fui, ou ali numa tentativa de fazer um freela para conseguir um dinheirinho extra, ou como, de fato, eu investindo numa profissão maior, inclusive de influência, assim. Ali, para mim, era um freela. Dividir a minha vida ali na internet era um hobby, eu gostava. Conseguia tirar um dinheiro extra, mas não era minha profissão mesmo, assim, não é o meu trabalho que eu rentabilizava melhor, era a escola que eu coordenava e onde eu dava aula. E falando nessa vida, antes de entrar no programa, Renata, eu queria saber como é que você e a Eva conseguiram se organizar para que as coisas aqui acontecessem enquanto vocês estivessem lá dentro. Porque a gente sabe que o BBB ele acontece muito nas redes sociais, né? Então, quando tem participantes com um time muito bem montado de redes sociais, com um time balé bem forte, isso ajuda muito. Vocês conseguiram fazer esse trabalho montando, quem vai cuidar das redes, ou as coisas foram andando enquanto vocês estavam lá no programa mesmo? As coisas foram andando enquanto a gente estava lá. Deus. Eu acho que a gente direcionou, obviamente, ali para uma pessoa, na verdade, que a gente confiava ali para tomar frente dessas redes sociais. E era uma pessoa que tinha essa experiência com redes sociais. Então, ali a gente foi conversando, mas eu acho que aqui fora, a nossa família abraçou muito. E isso eram, tipo, muitos braços trabalhando ali para que isso desse certo. Então, isso possibilitou que mais gente fosse se identificando também com a nossa história e fosse somando nesse trabalho. Mas a maior parte do trabalho foi a gente estava lá, sabia de nada. E aqui a galera tava movendo mundos e fundos e coração viralizando e a gente sem saber, sem nem sonhar, mas enfim. E eu imagino que, assim, que se eu fosse para o BBB, eu passaria um tempo com muito medo de que a coisa vazasse até eu entrar. Porque eu sei que isso é um impeditivo de você entrar, né? Quando a coisa vaza. Aí, quando vocês entraram, eu fiquei pensando, nossa, imagina você guardar o segredo de 2 pessoas, da Renata e da Eva. Qual foi esse desafio de evitar que... Quem sabia, Quem né? sabia, evitar que familiares mais próximos comentassem. Gente, foi só assim, família muito próxima. A nossa sorte é porque, assim, eu e a Eva, nós temos o mesmo ciclo de amigos, por incrível que pareça. Os nossos melhores amigos são os mesmos amigos. E a nossa família é muito próxima também. Então, tipo assim, eu sempre estou na casa da Eva. Então, não tem um ciclo que a Eva conversa e que eu converso e que esses ciclos não se conversam. Normalmente, todo mundo ali está no mesmo ambiente. Então, como isso era pra gente muito natural, pra gente foi mais fácil. Então, a gente contou ali para nossa família. As 2 famílias são muito pequenas, então isso já facilitou muito. E para amigos, assim, absurdamente próximos, exatamente para não vazar. E eram pessoas que ali iam ajudar a gente de alguma forma. Ou para responder por nós aqui fora, ou em algum trabalho mesmo disso, de rede social. Mas era assim, foi um ciclo minúsculo de pessoas. Tanto que, quando eu entrei, eu falei, gente, minha chefe nem sabe que eu tô... que eu saí, ela tá pensando que vou fazer um intercâmbio, do nada eu tô aqui na Globo, ela não deve estar entendendo nada. Meu Deus. E essa coisa eu fiquei muito curiosa, porque geralmente o pessoal entra sozinho, né? Se foi a primeira vez que entraram duplas, né? Como é que foi isso? De quem partiu a ideia, assim? Gente, ou Renato, ou Eva, vamos se inscrever no BBB, vamos... E a outra, tipo, não, mulher, que maluquice, como é que foi isso? Sempre foi uma brincadeira entre os nossos amigos falarem isso, né? Tipo, se inscrevam, vocês são super a cara. Quando saiu que tinha esse negócio de dupla, nossa, aí a mãe da Eva estimulou muito. Eva, vamos se inscrever, a tua cara é da Renata, se inscrevam. E aí coincidiu que dias depois era o dia do amigo.
E a gente ia gravar uma publi pro Instagram, inclusive. Aí a gente gravando essa publi, eu tive a ideia de fazer, não vamos fazer um conteúdo muito óbvio, vamos vestir a roupa e a gente vai responder o questionário do programa de inscrição juntas, como se a gente estivesse se inscrevendo, e aí faz essa publi meio orgânica, assim, com um tema que tá super em alta, que era, na época, o Big Brother, e era de dupla. Aí a Eva falou, vamos. Aí a gente gravou o vídeo, a gente teve que olhar como era, né, mais ou menos as perguntas, selecionou só algumas, porque é bem extenso. E aí a gente foi e gravou. Quando terminou, a gente terminou de gravar, pronto, tá tudo ok. E a gente fez uma grande brincadeira, colocou uma mochila nas costas, fez quando estivesse entrando, assim, na casa, tipo, brincando mesmo, assim, no conteúdo. Quando acabou, aí a Eva falou, vamos aproveitar e vamos logo gravar o vídeo? Já estamos aqui. Eu falei, vamos. E aí a gente gravou o vídeo sentado lá mesmo no sofá de casa, tipo, bem, assim, orgânico, sem muitos cortes. A gente quase esqueceu de dizer onde a gente era, tanto que no final a gente teve que colocar assim, gente, a gente é de Fortaleza, tipo, quase que a gente esqueceu. Mas foi bem orgânico, assim, foi bem natural. E deu certo. Olha aí, profetizou. Profetizou muito. Renata, e Dona Eulália também virou uma figura super conhecida, né? Assim, me parece que a relação de vocês ela é muito forte, assim. Acho que ela foi meio que uma figura muito presente na tua vida, meio que pai e mãe, né? Assim, como foi pra ela, assim, ela já te falou assim, tipo, o que é que ela mais gostou de ver a filha dela lá? Porque eu fico imaginando que muitas vezes fala assim, ai, minha mãe se vê isso aqui, me mata. A mãe fica vendo o tempo inteiro, né? Então, assim, o que pra ela foi assim, tipo, cara, aí você arrasou e alguma coisa que ela falou, ei, mulher, não foi boa aí, não. Assim, a minha mãe, ela sempre confiou muito em mim. Então, quando eu contei pra ela, eu lembro que no dia que eu contei, já foi bem assim, bem nos finalmente, assim, eu contei pra ela e pro meu irmão, eu lembro que eles soltaram, assim, ambos soltaram os talheres. Porque eles ficaram meio tipo, como assim? Mas eles confiam muito em mim, então eles sabiam que ali era um momento de muita exposição e era uma tomada de decisão de mudança de vida muito radical pro que a gente vivia e pro que a gente não vivia, assim. Então eu falei, mãe, eu não tenho mais nada a perder. Eu não tenho, tipo, nada que tenha um vínculo tão forte assim que me impeça de viver isso. Então eu acho que eu preciso viver isso nesse momento e eu não vou perder essa oportunidade. E a minha mãe sabe que o que dependesse de mim, da minha garra e da minha determinação para lutar, ela estava tranquila. E talvez também que um pouco ela confiou também nesse momento da minha vida que eu estava mais madura para viver determinadas coisas. E eu acho que isso facilitava um pouco. Mas óbvio que tem aquele receio, né? De tudo, exatamente por ter tido experiências com outros programas e edições que a gente foi vendo as coisas acontecendo. Então todo mundo tem esse receio, mas a gente também tem. Então eu acho que ali ela foi todo mundo meio que na fé. Somos pessoas de muita fé, a nossa família. E eu acho que foi muito isso, dividir essa fé, confiar em Deus e saber que se ele abriu a porta é porque era pra gente cruzar. E a gente vai com medo, mas vai vivendo e deu certo, graças a Deus. E qual é a importância dela na tua vida, assim, na forma como ela te ajudou a enxergar o mundo, Renata? Nossa, minha mãe é tudo. Minha mãe é uma pessoa muito importante pra mim. Ela me inspira em muitos lugares. Me inspira na força. A minha mãe, ela nunca foi aquela mãe que me alisou, assim, que tipo, ai, filha. Não, ela nunca foi. Tanto que o Tadeu falou até isso no discurso, porque isso era muito real. Então, quando eu não passava numa audição na dança, ela falava assim, alguém se preparou mais do que você tem que treinar mais, você tem que fazer mais aula. E não é que ela desmerecia o meu trabalho. Muito pelo contrário, ela diz assim, você treinou, mas alguém treinou mais? Você tem que treinar mais. Então, eu acho que isso também fez muito da minha força, assim, fez muito da minha, tipo assim, eu posso sim, eu posso ir longe, eu posso conseguir. No momento que ela me incentivava muito com essa coisa de faculdade, de ir além ali nos estudos também. E eu não tinha muito essa perspectiva, de acordo com a vivência que eu tinha ali naquele meu ciclo, de achar que isso não precisava. Ela cursou uma faculdade de pedagogia para me mostrar que sim, isso era importante, que precisava. E aí, aos poucos, ela foi me mostrando um caminho na vida muito, muito forte, sabe? Assim, e que eu sabia que o que eu tivesse nas minhas mãos eu conseguiria, porque ela me mostrou que dava. Do jeito que ela tinha, com a condição que ela tinha, ela conseguia. Então, eu também poderia conseguir. E a fé, obviamente, fortaleceu isso ainda mais. Então, a gente frequentou a mesma igreja junto há muitos anos, dividimos a mesma fé, e ali eram momentos de muita intimidade, assim, os momentos que a gente orou junta por
milhões de coisas na minha vida, milhões de sonhos na minha vida, então esse também não poderia ser diferente. Então lá dentro foi um momento que eu orava de lá e eu esperava que aqui de fora ela estivesse orando e essas forças estariam somando para o caminho que tivesse que ser. Então ela é uma mulher de muita inspiração, força. Eu acho que faltam às vezes qualidades assim para dizer o quanto ela significa na minha vida. E ela tá curtindo esse momento? Tá, ela tá meio tensa, quer fazer as coisas como ela fazia antes, só que não tem como. Mas ela também tá entendendo, assim, esse universo comigo. Ela tá contigo, te acompanhando aqui, vai, quando tu viajar também ela vai contigo, como é que é? Tem uma programação disso aí ou vocês só estão vivendo o momento? A gente tá, tipo, vivendo o momento. Eu imagino. Até porque pra ela viajar, a primeira vez que ela viajou de avião foi pra final, Caraca. eu fiquei surpresa, eu nunca imaginei. Eu tava esperando que ia só meu irmão, sei lá, qualquer outra pessoa, menos ela. Então, quando eu a vi, eu fiquei tipo, meu Deus, e me pegou um avião pra me ver. Então, isso também é legal, porque até ela se desafia e se põe naquele lugar de, tipo, as coisas que a gente tem que viver, entendeu? Sem medo, enfim. E aí, eu acho que foi muito legal ter visto isso. Então, mas pra também ficar levando ela pra viajar o tempo inteiro, eu acho que ela vai ficar mais resistente. E a versão Renata professora é parecida com a mãe, assim? Tem que treinar mais, tem que... Muito. Eu sou muito exigente com as minhas alunas. Mas é isso, é porque o melhor que a pessoa puder dar dentro da condição dela, eu acho que esse é o valor mais importante dentro do esporte. Porque aí ela vai saber que eu vou ter que dar o meu melhor. Dentro da condição que eu tenho. Se minha perna vai até aqui ela vai ter que ir aqui com muita qualidade, com muito esforço, com muita limpeza. Então, e para ela conseguir chegar nesse lugar, ela vai ter que ter muita dedicação, ela vai ter que ter muita disciplina, superação sem fim, porque se aquele lá é o limite dela, então imagina o quanto que ela lutou para chegar lá. Então, ali eu lido com crianças que às vezes treinam o mesmo movimento por 3 meses, um movimento. Então, eu sou muito exigente nisso, porque eu sei que não é só chegar lá e fazer uma estrelinha bonita, uma reversão bonita. Eu sei que o processo para que ela fizesse aquele movimento bonito vai agregar valores para o resto da vida da menina. Então, para mim, isso é muito mais valioso. E, Renata, histórias de vida de alunas tuas já te impactaram de alguma forma? Porque eu fiquei pensando ontem, quando eu estava assistindo... Ontem a Renata participou do Domingão com o Hulk, né? Uhum. E a Tati Guel foi lá, fez uma coisa. E, de repente, uma das bailarinas da Tati Guel foi aluna da Renata. E aí eu fiquei pensando no impacto já que você tem como professora de tantas vidas que você ajudou a transformar, assim. Isso já chegou para ti? Tu tem essa noção, assim? Ah, tenho. Eu tenho uma muito antes disso tudo. A escola que eu coordeno hoje, uma das coordenadoras que trabalha comigo, foi minha aluna durante muitos anos, tanto na edística quanto na ginástica rítmica. Então, hoje, vendo ela profissionalmente atuando assim, de forma muito competente, isso enche meu coração de orgulho. Tem a minha aluna que foi a que eu abri a marca de roupas, ela foi minha aluna durante muitos anos na dança e na ginástica rítmica e hoje trabalha comigo. Então, assim, eu já tinha alguns exemplos antes, mas ter visto também ali a Anne, de alguma forma, brilhando num palco, dividindo aquele palco comigo, para mim também é uma grande vitória, porque eu sei que eu fiz parte daquela trajetória e saber que, de alguma forma, eu ajudei aquela menina a protagonizar a vida dela, isso é muito significante para mim. Aliás, ontem, nesse programa, eu vou aproveitar, já que a gente está gravando um dia depois, praticamente, da exibição desse programa, foi mais um ponto de impacto, né, na tua vida, porque eu fiquei pensando na hora, quando tem um momento em que o Luciano Huck fala que tu é embaixadora da Tati Guel. Aí, meu Deus, há 4 meses a Tati Guel não sabia nem quem era a Renata, quem eu e a era. Renata famosa, aí de repente... Eu era só mais uma formiguinha lá no show dela, tipo, gritando e ficando louca. E aí ela disse isso e ele disse isso e eu fiquei assim, meu Deus! Mas é muito legal saber que, de alguma forma, essa força também trouxe força para outras pessoas daqui, entendeu? E aí todo mundo brilhar, crescer de alguma forma. Eu fico muito feliz, me sinto honrada de que, de alguma forma, eu ajudei, então... Mas eu também fiquei impactada, ele falando, e eu, como assim? Tô entendendo. Renata, e aí tu conheceu ontem a Tati Guel, assim, né? E aí, eu imagino que tu conheceu muita gente que a gente fica assim na televisão e fala, meu Deus, teve alguém que te falou assim, meu Deus, fulano de tal, você olha e você não imagina que foi assim, sei lá, ou alguém que, tipo assim, meu Deus, a pessoa é tão humilde, a pessoa veio aqui, teve alguém que te marcou por isso, assim, que tu conheceu, ou tipo assim, meu Deus, eu vi fulano de tal.
Ah, não, ali dentro dos bastidores a gente vê muita gente, né? Eu consegui ver muitos artistas, até porque eu também tinha ido pro evento da Globo, então ali eu consegui Sim, o ver aniversário, né? isso, ver de perto muitos artistas, é muito legal. Inclusive, foi uma das coisas que eu falei, tipo assim, cara, muito legal você tá aqui dentro de uma emissora que eu assisti a vida inteira, que marcou ali minha história com programações, com várias coisas, com atrizes e atores que fizeram parte de novelas, enfim, apresentadores, jornalistas ali que estavam da minha infância até a minha fase adulta, e ali tá dividindo aquele espaço com eles de alguma forma, ali de pertinho, olhando, admirando. É muito legal, tipo assim, foi muito legal. Mas ali, acho que até o próprio Luciano, depois a gente se encontrou, porque com a Tati eu não consegui encontrar com ela depois ali, mas com ele eu consegui encontrar e ver também, assim, de alguma forma, como ele sabe da minha história, admira de alguma forma, e que como isso é legal, assim, ver o carinho, ver o respeito também, de toda essa trajetória para estar ali. Então, é muito legal, é muito legal. Falando de gente famosa, falou agora, eu lembrei, né, que na final tinha um monte de ex-BBB famoso, a Juliette estava lá no meio, e aí eu queria saber como é que foi depois daquele final, se vocês tiveram contato com o pessoal, como é que foi a festa. A gente teve até imagem Será que da a Renata festa. lembra? Pois é, como é que foi, Depois da né? emoção que ela teve Tem de ganhar uns um BBB. vídeos também que tu tá passando meio Passa, né? desnorteada. A Ana Clara Tem até fala vídeo da assim, essa Juliette daí é a correndo. vencedora. Gente, mas eu tava totalmente desnorteada, porque quando eu saí, aí eu falei com o Tadeu, aí eu falando com o Tadeu, voltando pro planeta Terra, assim, né? Aí eu olhei pra Eva, aí eu abraçar a Eva, aí eu, meu Deus, minha família. Aí eu fui abraçar minha mãe e meu irmão e fui ali agradecer de alguma forma, e ele, diga suas primeiras palavras como milionário, e eu tipo, sei lá, né? Eu tava tão eufórica ali, tão feliz, que eu tava, eu tava aterrissando ainda na Terra, mas foi muito legal, eu consegui falar ali brevemente com o pessoal, porque a gente tem uma programação para seguir quando você Sim. sai, que os outros participantes fizeram, e a gente não faz porque a gente tá ali na final, então a gente não tem muito tempo para conversar, e o tempo que eu tive, eu priorizei a minha mãe e meu irmão, Sim. que eu tava desesperada de saudade, então ali a gente se falou e tal, e depois eles saíram, mas eu consegui cumprimentar muitos pessoal. artistas que estavam ali. E nessa noite, tu conseguiu dormir ou emendou com a entrevista com a Ana Maria Braga? Não, a gente não consegue dormir. Ninguém dorme, é porque é muita coisa. Tanto que eu tive, se eu não me engano, acho que eu tive, tipo, 20 minutos de intervalo pra eu saber. Aí perguntaram assim, tu quer saber o quê? Aí eu falei, não, eu não quero saber de nada ruim, eu só quero saber dos memes. Digam memes, porque a gente não sabe ainda o que é que tá. Uhum. Aí, nossa, tu tem muitos bordões. Aí eu, como assim? Aí falou, não, melhor, tu tem uma música, vou te mostrar a tua música. Aí Surucucu, Aí né, mostraram a mulher, música demais. da Surucucu e eu fiquei... Aí eu passei os Essa é 20 boa. minutos do meu intervalo rindo disso, porque foi muito engraçado. Mas a gente não consegue dormir, não. A gente vai emendando um programa no outro. Não deu nem pra ir pra festa, nem nada. Já foi Não. direto pra programação. Poxa, aquelas, né? Não. Mas depois eu tive muita oportunidade para celebrar. Ótimo. Renata, nessa tua, agora nesse momento, assim, o que é que tu viu de uma Fortaleza diferente, assim? Porque além do carinho, eu imagino, assim, que vem de uma outra forma também essa cidade, assim. Tu viu alguma coisa diferente, assim, nesse momento desse retorno? Lugares que, tipo assim, você foi, tipo assim, meu Deus, as pessoas agora me veem de outra forma. Como é que tá sendo essa cidade pós-Vitória? Não, tá muito movimentado. Eu fui em poucos lugares, assim, né? Mas os lugares que eu fui sempre dá muito movimento. E eu sempre estive com a Eva. Então, por exemplo, a gente vai jantar, qualquer saída simples, ela gera essa movimentação das pessoas em virem falar com a gente e tal. Mas é como eu te falei, o carinho é sempre legal. Então, a gente vê esse movimento aí. Mas eu acho ainda é estranho. Tipo isso, eu tô aqui dirigindo e alguém tá do lado, tipo assim, meu Deus, é a Renata. E aí tá filmando ali aquela situação. Mas eu acho que é isso. Essa movimentação ela é mais constante e era algo que eu nunca tinha vivido. Então, pra mim, era tipo assim, eu sou acostumada a passar despercebida na rua, entendeu? E agora não mais. Então, mas é legal o carinho das pessoas. E tem algum lugar que, assim, era um lugar de saudade, assim, meu Deus, quando eu sair, eu vou pra tal lugar porque eu amo e tô com saudade. A praia, tô louca pra ir na praia. Tô bem em frente à orla, mas eu ainda não tive tempo mesmo, assim, de ir curtir um pouquinho o mar. E a gente tá com esse solzão aqui, esse quente. período do ano que é maravilhoso, porque chove pouco, então tá sempre o céu aberto, a praia tá naquela energia, então eu tô doida pra matar essa saudade. Então tu tá com saudade e ainda não conseguiu matar. Não. Hoje tu tá hospedado em hotel.
aqui em Fortaleza. Aham. Mas tem a intenção de continuar morando em Fortaleza ou Ou tu tá em hotel porque não sabe se vai ficar ou se vai? Não, eu vou viajar de novo já agora, mas eu ainda não sei como vai ficar isso, porque vai ter sempre esse vai e Né? volta. Mas de qualquer forma foi mesmo pra eu me organizar, gente, porque eu fiquei alguns dias no Rio, então quando eu cheguei, eu não sabia onde que tava nada, assim, pra vocês terem noção, hoje eu fui pra academia e eu não sabia onde estava meu fone de ouvido, eu não sei cadê nada, Nada. tá tudo, sei lá, entregue a Deus. E primeiro eu tenho que reorganizar. Ainda não nem desarrumei a minha mala do programa ainda, então tá tudo ainda se organizando por isso, porque como a gente tem toda essa agenda para cumprir e compromissos que vão surgindo, a gente vai priorizando e isso vai ficando tipo Nossa. meio vamos Demais. sobrevivendo e isso vai ficando para depois, mas eu ainda não tive esse tempo de organizar. Então essa estadia no hotel foi um presente também de estar sendo recepcionada ali aqui na cidade, né? E também para eu conseguir organizar algumas coisas Entendi. antes de eu voltar para o que de fato vai ser. Nossa, Renata, depois você tem que dar aula sobre como controlar a ansiedade com tanta coisa acontecendo, sem saber sobre o futuro, porque, olha, É terapeutizada? Sou terapeutizada. Claro, tem que ser. claro que é tem bem que ser, óbvio. porque- Não, eu saí, aí eu liguei pra minha terapeuta. Eu falei, olha, é o seguinte, você assistiu o programa? Ela, sim. Eu falei, ai, graças a Deus, que vai economizar metade da pauta, porque nosso tempo é curto, então se antes era quinzenal, agora ela vai ter que ser 3 vezes por semana no mínimo, né? Só pra gente dar uma atualizada. e no programa tem psicóloga também, né? Acesso, não sei se você teve acesso ou não. Tem, a gente tem Bom, acesso. Pois é. Ainda bem que tem. Porque senão... Uma dúvida que eu queria muito tirar, porque assim, eu queria entender como é que é assim que a pessoa sai do programa. E aí, um dos meus maiores medos, porque em algum momento foi meu sonho entrar no BBB. Aí eu pensava, mas eu jamais deixaria meu celular nas mãos de alguém. Como é que é essa coisa do receber o celular e responder às pessoas de novo? Travou, né? Foi meio difícil. Pronto, esse foi o momento que eu ainda tava aterrissando na Terra, e aí é isso, é Entregaram você... o celular. E me entrega o celular. Aí você olha pro celular, Que é aí isso? tem gente falando com você, aí aqui estão te entrevistando e você tá tipo, hã? Que? Você fica gente, calma só um minuto, deixa eu me reorganizar aqui. Tanto que no primeiro dia eu mal peguei no celular. Tipo, eu abri o celular, eu olhei o Instagram e eu vi aquele mar de coisas, eu falei, gente, não dá, segura aqui. E aí eu fui fazer as coisas do dia, as tarefas do dia, porque de fato o celular ele já demanda muita energia de atenção, então não tinha como ali, mas foi impactante, assim, abri o WhatsApp e teve gente que ficou me dizendo assim, dia tal, aconteceu isso, e ficou lá me mandando Meu todo, Deus! Fazendo um diário. todo um relatório do programa, então eu falei, gente, eu vou ter que... Um dia eu vou conseguir ver essas mensagens, vai dar certo, Alguém já te confiem. mandou uma figurinha sua no WhatsApp? Nossa, milhões. E são várias fazendo assim, eu sou pouco expressiva, né? Pra não dizer o contrário. Então tem fazendo coração, tem fazendo assim, tem fazendo, batendo palma e jogando, tem fazendo tudo que tu imaginar. Já me mandaram milhões. Mas isso aí é sinônimo de sucesso. Total. Tem com que certeza. entender que é isso Figurinha. daí. E Eva, e outra coisa que eu... Eva não, Ô, Renata. Renata, Mas, desculpa. embora eu acho que embora muitas pessoas façam isso. Ai, meu Deus. Renata, eu fico pensando que outra coisa que eu acho que seria muito difícil no BBB é a comida. Quando você não... Nossa. Você fica com fome. Tu ficou com fome? E teve alguma coisa que quando você fala assim, pelo amor de Deus, eu quero comer isso. Eu tive sorte não, assim, né? Eu estive num grupo que vencia muitas provas, então eu depois tive... Líder Sim. também, né? Então eu tive o privilégio de ficar no VIP pelo menos metade do programa. Assim, a gente estava ali contando as semanas, então foi quase igual, assim, metade shape, metade VIP. Então esses intervalos foram ótimos exatamente por isso. O problema da shape não é nem problema, assim, a alimentação ela é muito ótima, ali é assistida, assim, pra tudo, mas é só porque na shape a gente tem um pouquinho, como tem essa divisão de comida, tem um pouquinho menos de proteína, então a saciedade ela é um pouquinho menor, então acaba que você sente um pouquinho mais de fome e tem menos opções de comida dentro da shape. Então isso acaba gerando uma ansiedade, assim, vai ter uma festa sexta-feira, aí na festa a gente, come tudo que tiver. Então a festa também mata um pouco desse desejo de comer coisas diferentes. Né? Tanto que teve uma festa já nos finalmente que a gente estava desesperado para comer sushi, que é algo que eu gosto muito. E aí teve lá sushi, então a gente foi matando ali à vontade aos poucos. E quando eu saí também, eu fui matando essas vontades. Hoje já tá mais tranquilo. E o que foi que tu comeu quando saiu? Assim, foi assim, meu Deus, eu preciso comer isso. Sushi. Sushi. Eu ainda tava com essa vontade. Aí depois foi de boa. Agora encarou outra xepa. Não. Renata, a gente agora está chegando ao fim do episódio, assim, muito obrigado. Mas antes da gente encerrar,
você criou um sarrafo muito grande para qualquer outro cearense que queira ir ao BBB. Nossa, sim. Porque agora todo cearense vai querer se espelhar em você, Amigo, agora atingir tu o mesmo desistiu? desempenho. Desisti, porque o meu carisma não chega aos pés, né? Então não teria a mesma chance de dar certo. O que você diria para quem está nos assistindo e tem o sonho de entrar no BBB? Não tenha medo de ser você mesmo, principalmente. Principalmente, não negue nada do que veio da sua história. Eu acho que tudo foi importante para tornar quem você é. Seja muito corajoso, porque esse programa é para quem tem coragem de se expor. Muita gente quer viver isso, mas nem todo mundo tem coragem de estar lá se expondo suas fraquezas, expondo quem você verdadeiramente é. E é isso, seja determinado até o fim, porque eu acho que é isso, assim, você ir participar disso e sair com muita tranquilidade no coração de quem você é e do caminho que você trilhou é muito bom. E é um lugar de muito autoconhecimento, como eu te falei, ali você se desafia em muitos lugares. Então, eu acho que é uma coisa importante também na nossa vida, sabe? Para trilhar novos lugares e você também se conhecer e ter novas perspectivas sobre você mesmo. Então, eu acho que é isso, é ter coragem, força e lutar. Perfeito. Acho que é massa. Renata, muito obrigado. Saiba que o Diário do Nordeste e o Sistema Verismari sempre serão sua casa também, então sinta-se sempre à vontade para voltar, tá bom? Obrigada, gente. Que prazer. Foi show. A gente torceu muito, fez mutirão, votou e bastante. celebrou muito a sua vitória. Então, aqui podemos dizer que o Que Nem Tu também é Timbalé. Timbalé, com certeza. Era Timbalé. Muito bem. Total. E a você que nos acompanhou também, muito obrigado, tá bom? Próxima semana a gente tem mais. Beijão. Beijo. Tchau, tchau.